Olá, eu sou Karina Rodrigues. Eu vim falar sobre a atuação e o papel do RH Business Partner. Eu já trabalhei nessa posição em diversas empresas, inclusive em empresas em que essa estrutura ela era bem organizada, e hoje eu facilito alguns cursos para a atuação de um RH estratégico. E muitas pessoas me perguntam como que é a rotina de um consultor interno de RH ou um RH Business Partner. A começar, eu vou explicar para quem não conhece, seja um líder ou um profissional de RH que não tem essa estrutura, o que é ser um RH Business Partner. Então, nada mais é do que um consultor interno que dá total apoio aos líderes e empregados dessa empresa, sendo que a sua atuação é muito próxima ao negócio e tem esse papel generalista. Então, explicando assim, as pessoas geralmente não entendem muito bem e não compreendem a sua importância. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o dia a dia do RHBP para que você então compreenda tudo isso que eu estou falando para vocês. Bom, o RH Business Partner, ele geralmente tem uma equipe, né, pares ou pessoas que atuam como ele, onde a divisão dos empregados ela é dividida por perímetro. Então eu já trabalhei, já atuei em empresas onde a estrutura de RH Business Partner tinham desde RHs BPIs mais sêniores quanto RHs BPIs mais júniores. E aí essa divisão ela acaba sendo realizada de acordo com o tipo de equipe que você vai ficar responsável. Se é uma indústria, se são empresas onde você tem uma área operacional ou se você tem profissionais que tenham níveis, geralmente, né, em indústrias isso é muito claro, que é o nível mesmo do chão de fábrica. Então, quando você tem empregados que têm um nível mais baixo, você pode colocar profissionais que tenham um nível de senioridade menor. Então, geralmente, um analista de RH ele pode ficar responsável por esse perímetro. Mas, geralmente, a maioria das empresas que eu atuei, o RH Business Partner, ele tem um perfil ou de especialista ou até mesmo de nível de senioridade, de liderança, porque a pessoa ela precisa ter essa bagagem, essa visão para poder falar no mesmo nível realmente dos gestores a qual ele vai dar esse suporte. Então, dependendo dessa estrutura, o RH Business Partner ele vai estar atendendo líderes e empregados, dependendo desses níveis, desde nível de diretoria, nível gerencial, nível de supervisão e seus times também que podem ser especialistas, analistas e até mesmo profissionais de níveis mais baixos, níveis operacionais, ok? Então essa é a divisão normal de uma estrutura de RHBP. E como que é o dia a dia desse consultor interno de RH? Ele vai ser a ponta do RH, então você continua tendo uma estrutura de RH onde você tem especialistas, profissionais que cuidam da rotina, definem políticas e realmente realizam ali as funções do RH. E o RHBP ele vai ser a ponte com o negócio, onde ele vai estar no dia a dia acompanhando esses gestores. E como geralmente o RHBP ele organiza a sua rotina, como que eu costumava fazer e como eu vejo muitos profissionais realizando. Geralmente você tem um perímetro, então vou dar um exemplo através de uma pesquisa que eu fiz recentemente, onde é muito comum que o RHBP, né, esse profissional, ele tenha até no máximo 35 a 40 equipes que ele seja responsável. Mais do que isso fica realmente inviável, você fica com um número muito grande de pessoas para acompanhar. Isso gira em torno aí de no máximo 400 empregados para você acompanhar. Se a gente está falando de uma empresa menor, você pode ter um profissional que faça isso. Mas geralmente em empresas multinacionais de grande porte, você precisa ter uma equipe de RHs BPIs divididos para poder acompanhar essa rotina. E aí, como você faz isso? Você divide o seu tempo, onde você organiza uma agenda ao longo da sua semana, do seu mês, onde pelo menos você faça um acompanhamento mensal ou bimensal com cada gestor que você é responsável por acompanhar. Os profissionais, os empregados, você tem que estar próximo nas
nas reuniões de equipe, nas rotinas daquela equipe. Então você participa eventualmente de uma reunião para você acompanhar, entender como que está sendo a dinâmica dessa equipe, para que no momento em que você faça uma avaliação, por exemplo, de remuneração, ou participe de algum processo seletivo interno, você tenha elementos e subsídios para poder discutir sobre aquele empregado. A gente já vai falar sobre ferramentas, mas voltando à questão da rotina, você vai dividir o seu tempo, onde você vai ter essas reuniões individuais com gestores, você vai participar dessas reuniões de equipe com os empregados e você vai ter que ter na sua agenda disponibilidade para sempre que possível, seja para gerenciar algum conflito, atender alguma demanda, mas você está disponível para os empregados lhe procurarem sempre que precisarem, seja para alguma dúvida sobre a gestão das suas carreiras, seja sobre alguma questão até mesmo com os seus líderes, com seus colegas de trabalho. Geralmente o RHBP ele está sempre disponível para apoiar situações de demissão, situações de tomada de decisões que sejam muito importantes. Promoção, demissão, processos seletivos internos. Então, nesses processos, o RHBP ele está extremamente envolvido. Então, nessas reuniões com gestores, você vai desenvolver o gestor, sendo que vai ser importante uma abordagem coaching, ou seja, onde você faz as perguntas, onde você provoca, você desafia esse gestor a tomar a decisão. Não é você quem vai tomar a decisão por ele. Assim que você vai desenvolvê-lo. E, claro, tá sempre acompanhando e ser um garantidor, ser um embaixador das políticas da empresa. Então, sempre que tiver um ciclo de gestão de pessoas, onde está na época da avaliação de desempenho, onde está na época do feedback formal com o empregado, sempre está acompanhando, orientando o gestor para que ele desempenhe as funções que é dele, que é de gestão de pessoas. Então, o consultor interno de RH ou RH Business Partner, ele tem todas essas funções. Na tomada de decisão também de um expatriado, num processo de expatriação, num processo seletivo, como eu já disse também, interno, você faz entrevistas. Então, você apoia toda a equipe de especialistas da área de desenvolvimento, da área de recrutamento, nesses processos, mas você não é o executor desses processos. Você está num processo mais estratégico. Você está numa atuação em que você realmente vai desenvolver indicadores, documentos, conteúdos, conduzir workshops, conduzir treinamentos, junto, claro, com o apoio da equipe especialista, para que você possa desenvolver líderes e equipes de alta performance. Bom, eu espero que tenha sido bem clara essa atuação. Qualquer dúvida eu fico à disposição e também acompanhe aí as próximas turmas do curso de RH Business Partner.